Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal DevCloud. E para o tema de hoje, vim trazer um dos serviços mais conhecidos e talvez o mais utilizado aqui da AWS. Hoje nós vamos falar um pouco de banco de dados. E hoje eu vou falar um pouquinho do DynamoDB, um dos principais serviços de banco de dados da AWS. Esse contexto que eu vou trazer aqui para quem está começando a trabalhar com a AWS ou quem já trabalha com a AWS, mas ainda não conhece o DynamoDB. A ideia aqui é fazer um resumo, do que é o DynamoDB, quais são as vantagens de utilizar ele, e depois eu vou trazer outros vídeos aí mostrando na prática como que a gente trabalha com o DynamoDB. Se você curte o vídeo, curte o canal, compartilha, deixa seus comentários lá para poder trazer contextos aqui, outros assuntos interessantes aqui que possam contribuir aí para quem trabalha com tecnologia ou para quem está chegando na área e quer conhecer. Bom, gente, então vamos lá. O que é o DynamoDB? O DynamoDB basicamente é um serviço de banco de dados da AWS, é um serviço totalmente gerenciado e que ele traz uma forma de trabalhar com banco de dados NoSQL. O que seriam esses bancos de dados NoSQL ou não SQLs? São bancos de dados que não possuem um esquema pré-determinado, pré-definido. Então a gente consegue salvar dados com diferentes atributos ou campos por registros, não como é um banco de dados relacional tradicional, como por exemplo MySQL, PostgreSQL, SQL Server, onde a gente precisa ter uma estrutura de dados pré-definida, um esquema, e posterior a gente precisa gravar os dados. Quando a gente for gravar os dados, tem que respeitar esse esquema, Um banco de dados NoSQL, ele não precisa disso, Aqui o DynamoDB, por exemplo, ele trabalha com o conceito de chave e valor. Então vamos lá para a gente entender algumas características dele. Como eu comentei, ele é um banco de dados totalmente gerenciado, da família Serverless pela AWS, então não há necessidade de se preocupar em gerenciar qualquer tipo de infraestrutura, qualquer tipo de atualização, toda a questão de infra, provisionamento de memória, capacidade de CPUs, tudo isso a AWS provisiona e cuida. Então o que a gente vai fazer simplesmente é focar todo o esforço na questão do gerenciamento dos nossos dados, Como que a gente vai modelar, como que a gente vai manipular e armazenar esses dados ali no DynamoDB. Um banco de dados NoSQL, como mencionei, não relacional, ele trabalha com o conceito de chave-valor. Um banco de extrema alta performance, essa é uma das principais características do DynamoDB. Ele trabalha com latência de milissegundos, então não importa o tamanho desse banco de dados, pode ser de gigas a tera, petabytes, ele vai conseguir, pela arquitetura que ele possui, entregar os dados em alta performance, com a baixíssima latência na casa do milissegundo. E se a gente utilizar o serviço de cache, que é o DAX, a gente pode chegar até na casa de nanosegundos. Então realmente é um banco de dados muito poderoso e recomendado para aplicações de alta performance, de grande volume de dados, que precisam dessa baixa latência na manipulação dos dados e interação com o banco. Naturalmente, escalabilidade automática, então ele escala conforme necessário. Como eu disse, ele é totalmente gerenciado, a gente não tem essa preocupação com a parte de infraestrutura. Tem alta disponibilidade, é um banco de dados que trabalha com multi-AZs, e a AWS também gerencia isso. A gente tem até a possibilidade de trabalhar com tabelas globais, então vou falar disso em um vídeo separado, um ponto mais complexo, mas ele tem essa possibilidade. Seguro, novamente, é um serviço também integrado ali no IAM para controlar os acessos, as tabelas. É um serviço que tem criptografia utilizando o KMS, então toda a parte de segurança padrão AWS. E a gente paga ele conforme o uso. Mas aqui é um parêntese porque a formação de preço básica do DynamoDB envolve o que a gente utiliza para escrita e leitura dos dados, armazenamento e algumas outras opções que a gente pode incluir nele, mas basicamente a formação de preço base é isso, é escrita e leitura e capacidade de armazenamento. E uma característica que destaca ele também é o fato da gente trabalhar com algo chamado Time to Live, ou TTL, que é a possibilidade de definir um período, uma data, e ali um período para que esses dados sejam excluídos automaticamente, o que ajuda a gerenciar a questão de armazenamento ali para poder contribuir com a redução do custo do serviço. Então, basicamente, de forma bem resumida, é isso que é o DynamoDB, e nos próximos vídeos eu vou detalhar um pouco mais com relação
como que é a formação de preço e trabalhar cada um desses itens para a gente entender o que deve ser levado em consideração para utilizar o DynamoDB. Então é isso que é o serviço, de forma bem resumida, e ele é indicado, como eu falei, nesses casos onde a gente trabalha com alta performance, precisa de um volume muito grande de dados e não pode ter a latência aumentando conforme os dados vão crescendo. O DynamoDB ele não tem esse problema. Então, quanto maior fica o meu banco de dados, a latência de milissegundo ela continua. Então, espero que tenham gostado e até a próxima.